Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 118, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 a 19, e no livro de Provérbios, no capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos dar início à nossa leitura? 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva contigo uma bezerra e dize: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram-lhe: é de paz a tua vinda? Respondeu-lhe ele: é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo e sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E depois chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samuel, porém disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e fez-o entrar. Ora, ele era ruivo, e de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus se atormenta. Disse, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido homem de guerra, sucedido em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento, carregando de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ora, os filisteus juntaram-se às suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfras-Damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles um vale. Então saiu o arraial dos filisteus, um campeão cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo.
trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um órgão de um ter, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé clamava à fileira de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vos servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servirás. Disse mais o filisteu: desafio hoje a fileiras de Israel. Dai-me um homem para que nos dois pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, desalentaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos e nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade entre os homens. E os 3 mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul, a guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar os ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e colhe e levá-lo aos arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, e deixando as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial quando o exército estava saindo à ordem da batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras que Davi as ouviu. Em todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos filhos que achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu daquela palavra, dizendo: assim se fará o homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste daquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E virou-se dele para outro e repartiu as suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão e um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e o arrancava da boca, levantando-se ele contra mim. Segurava-o pela queixada, e o feria
e matava. O teu servo matava tanto o leão como os ursos, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi ao Senhor, que os livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrarás da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E revestiu Davi sua própria armadura, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu um ribeiro, 5 seixos de lisos, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E tomando a sua mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, me respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Com cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, pois o Senhor é a batalha que ele vos entregará a nossas mãos. Quando os filisteus se levantou e veio chegando para enfrentar com Davi, este se apressou e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu, e Davi, metendo a mão no alforje, tirou Davi uma pedra, e com a funda já atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra feriu e matou. E não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram gritando e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai, até as portas de Crom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gade e até Herom. Depois voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. Davi tomou a cabeça dos filisteus e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem Abner? Respondeu Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem ele é filho. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo Davi na mão da cabeça do filisteu. E perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé Belemita. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E desde aquele dia Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Então Jonatas teve um pacto com Davi, porque amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada no seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e isso apareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamboris e com instrumentos de música.
E as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se intrigou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que me falta, senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Saul, pois, temia a Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. Pelo que Saul o afastou de si e o fez comandante de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era tão bom sucedido, tinha receio dele, mas todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, contando que me sejas filho valoroso e guerreies as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim o dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai Israel, para eu vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filho de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Mas Mical e outras filhas de Saul amavam a Davi. Sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que ela me sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com as outras será hoje o meu genro. Saul, pois, deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que rei se agrada de ti, e todos os seus servos te querem bem. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre de condição humilde? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: assim falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, senão sem prepúcios de filisteus, para que seja vingado os seus inimigos, porquanto Saul tentava fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul anunciado estas palavras a Davi, pareceu bem aos seus olhos tornar-se genro do rei. Ora, ainda os dias não se haviam cumprido. Quando Davi se levantou, partiu com seus homens e matou dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os prepúcios deles e os entregou, bem contados, ao rei, para que fosse seu genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor era com Davi e que todo o Israel amava, temeu muito mais a Davi, e Saul se tornava cada vez mais seu inimigo. Então saíram os chefes dos filisteus à campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem sucedido do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome era muito estimado. Falou, pois, Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Pelo que Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, guarda-te amanhã pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e me porei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. Falarei acerca de ti a meu pai, verei o que há e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos para contigo têm sido muito bons, porque expôs a sua vida e matou o filisteu, e o Senhor fez um grande livramento para todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando sem causa Davi? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: como vive o Senhor, Davi não morrerá.
Jonathan, pois, chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e o levou a Saul, e Davi o assistia como dante. Depois tornou a haver guerra, e saindo Davi pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande matança, e eles fugiram diante dele. Então o espírito maligno da parte do Senhor viu sobre Saul, estando ele sentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e Davi estava tocando a harpa. E Saul procurou encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, que ficou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Mas Saul mandou mensageiros da casa de Davi, para que o vigiasse e o matasse pela manhã. Porém Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu, escapou. Mical tornou uma estátua, deitou-a na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. Quando Saul enviou mensageiros para prendê-lo a Davi, e ela disse: está doente, tornou Saul a enviá-los para que vissem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então perguntou Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste o meu inimigo ir e escapar? Respondeu Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de matar-te. Assim Davi fugiu e escapou. E indo ter com Samuel em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Foram, pois, ele a Samuel e ficaram em Naiote. E foi dito a Saul: eis que Davi está em Naiote, em Romã. Então enviou Saul mensageiros para prendê-lo a Davi. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram, avisando disso. Saul enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Ainda a terceira vez enviou Saul mensageiros, aos quais também profetizaram. Então foi ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em Secu, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão em Naiote e em Ramá. Foi, pois, para Naiote e Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele, e ele ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Agora vamos ver Provérbios 27, do versículo 1 ao versículo 14. Não te glorias no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Seja outro que te ouve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor, impetuoso é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são os feridos de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. O que está farto despreza o favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Qual é a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que andava vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim é o doce conselho do homem para o seu amigo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale um vizinho que está perto do que o irmão que está longe. Se sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha o que responder àquele que me vituperar. O prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Tira a roupa aquele que fica por fiador do estranho, e toma penhor daqueles que se abriga por uma estrangeira. O que bendiz o seu amigo em alta voz, levanta-se de madrugada, e isso lhe será contado como
maldição. Amém. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos a Ti por essa leitura que acabamos de ver. Pedimos ao Senhor que grave essa leitura em nossos corações, na nossa mente, e que possamos viver ela a cada dia, meu Pai. Dai-nos um dia abençoado na Tua presença, e que o Senhor nos abençoe a cada um que está neste projeto de ler a Bíblia em um ano. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.